Este programa tem o apoio de Novo Notícias com Mariana Nogueira. Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Notícias. 10.000 vacinas já foram administradas no ACES Val do Sousa Sul, agrupamento este que integra os concelhos de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva. 10.000 doses de vacinas foram administradas no agrupamento de centros de saúde do Val de Sousa Sul, que integra os concelhos de Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva. O número consta da publicação do diretor executivo deste agrupamento, Fernando Malheiro, que deu nota pública disso mesmo na sua página oficial. Para este responsável, todos os atores e agentes do topo até à base, que deram o seu contributo neste processo, devem sentir-se honrados. A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, deixou um vídeo com palavras de esperança para todos os portugueses. A Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, deixou, através de um vídeo que se encontra publicado na página oficial da Direção-Geral de Saúde, uma palavra de esperança e ânimo relativamente àquilo que será o futuro dos portugueses na luta que têm travado contra a Covid-19. Esta mensagem surge um ano após a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Além da mensagem de esperança, a Diretora-Geral faz uma ligeira reflexão sobre o desafio que representou e continua a representar este combate contra um vírus que deixa marcas e sequelas a vários níveis. Foi um ano de facto complexo, um ano com uma enorme pressão sobre as nossas vidas, uma pressão a todos os níveis, a pressão sanitária, da doença, do sofrimento, da morte, a pressão psicológica, sobretudo muito associada ao medo do desconhecido, mas também depois ao medo daquilo que fomos conhecendo em termos do impacto do vírus nas nossas vidas, na nossa saúde e na nossa, sobrevivência. Mas foi também um ano em que nós nos superamos para dar resposta a esses desafios. Nós como povo, como nação, como indivíduos, mas nós também a nível planetário, uns melhor, outros pior, fomos conseguindo responder a este desafio brutal e o futuro é um futuro de esperança. Eu estou convicta que à medida que formos tendo imunidade, mesmo que essa imunidade não seja perfeita, vamos adquirindo resistência ao vírus, vamos conseguir controlá-lo e vamos conseguir de alguma forma retomar os nossos hábitos e tenho esperança que esse futuro vai ser um futuro novamente equilibrado. Felgueiras está a distribuir abraços à população idosa que vive em lares ou que está isolada, como forma de combater o isolamento social. Com o objetivo de combater o isolamento social dos séniores, o município de Felgueiras adquiriu uma estrutura em acrílico que permite distribuir abraços pela população sénior que está em instituições, mas também que se encontra em isolamento. A vereadora da Saúde do município de Felgueiras, Rosa Maria Pinto, destacou em declarações ao Novo Canal que a iniciativa, que iniciou no dia 5 de março e já percorreu várias instituições particulares de solidariedade social, permite que os idosos, quer estejam nos lares, quer vivam sozinhos, possam sentir o abraço de uma pessoa de quem gostam, pode ser um familiar ou um amigo. A autarca realçou que inicialmente a atividade foi direcionada para as instituições particulares de solidariedade social, mas o município optou por alargar a iniciativa a outros utentes, alguns já sinalizados pela ação social e mesmo pela GNR. Trata-se de idosos que se encontram isolados e sem retaguarda familiar, que através desta estrutura podem abraçar um amigo ou um familiar. Em Passos de Ferreira, agora uma tecnologia inovadora que permite que os utentes das instituições particulares de solidariedade social contactem a família e executem várias atividades. Uma tecnologia inovadora vai permitir que os utentes de várias instituições particulares de solidariedade social de Passos de Ferreira possam realizar diversas atividades de estímulo físico e cognitivo, aceder a conteúdos multimédia, assim como manter-se em contacto com família e amigos, através de videochamadas e troca de mensagens
fotos e vídeos. A tecnologia foi apresentada esta terça-feira pela vereadora da Ação Social Filomena Silva, consistindo num projeto inovador de sistemas interativos destinado a todas as instituições particulares de solidariedade social do concelho, com valência de terceira idade, Centro de Atividades Ocupacionais da Obra Social e Cultural Silvia Cardoso e Universidade Pro Sénior. Segundo a Câmara de Passos de Ferreira, este sistema inovador no país está inserido no projeto Culturarte, incluído no Programa de Apoio Cultura para Todos, sendo adaptado à realidade sénior, baseado em interfaces naturais, como o toque e movimento de corpo e perfeitamente adequado às pessoas que nunca tiveram contacto com as novas tecnologias. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas, dia em que se registaram 3 óbitos no norte do país. Portugal registrou nas últimas 24 horas 15 vítimas mortais e mais 673 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.722 óbitos e 815.570 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 3 residiam na região norte do país, 1 no centro, 10 na zona de Lisboa e Val do Tejo e, finalmente, 1 no Algarve. O CDS-PP Paredes quer conhecer o parecer da ERSAR sobre a viabilidade da empresa municipal dos serviços de água e saneamento. A Comissão Política do CDS-PP Paredes solicitou esclarecimentos ao Presidente da Câmara Municipal de Paredes sobre o andamento do processo de municipalização dos serviços de água e saneamento que o Executivo Socialista pretende levar a cabo. Raquel Coelho, vice-presidente do CDS-PP Paredes, avança com várias perguntas, nomeadamente afirma querer saber se a autarquia já possui o parecer da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos e, se sim, porque é que ainda não o tornou público. O CDS pretende saber se o município já tem na sua posse o parecer da ERSAR, que é a entidade reguladora das águas, sobre o modelo económico apresentado pela Câmara de Paredes para o resgate das águas. Se o conhece, se o tem, quais são os seus termos e se vai ou não tornar público e porque é que não o tornou público até agora, se já o tem. Se não o tem, como é que avançou para um processo de municipalização, remunicipalização das águas e para o endividamento da autarquia sem o conhecer? Portanto, é uma pergunta muito simples. Tem ou não tem? Tem, porque é que não o tornou público? Não tem, porque é que avançou para o endividamento e para a remunicipalização sem o ter, quando nos disse várias vezes que só avançaria depois de ter o parecer da ERSAR. A vice-presidente do CDS-PP afirma temer que este processo se torne num maior endividamento da autarquia para valores inaceitáveis e cuja justificação ainda não foi fornecida pelo presidente da Câmara, Alexandre Almeida. Supomos que ele já poderá existir, tendo em conta o decurso do tempo que já decorreu desde que se iniciou o processo de remunicipalização, tendo em conta que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Almeida, já nos disse em diversas assembleias municipais que aguardava o parecer da ERSAR, que o parecer da ERSAR está a pedido. Também já teve a oportunidade de dizer na Comissão de Acompanhamento das Águas, que entretanto foi criada na Assembleia Municipal de dezembro de 2019. Portanto, nós admitimos que ele já possa existir e que não seja do nosso conhecimento, nem do nosso, enquanto oposição, nem do conhecimento dos municípios. E ressalvar que nós questionamos o Sr. Presidente da Câmara ao abrigo do direito da oposição que nos permite que o façamos. E soubemos pela comunicação social que o processo do empréstimo fica concluído no final deste mês de março e que no início de abril será comunicado à Comissão de Acompanhamento, onde estão representados todos os partidos, o resultado e será aí feito um ponto de situação. Portanto, se ele já existe e se é do conhecimento do Presidente da Câmara, mas só vai dar a ser a conhecer à Comissão de Acompanhamento em abril, ele está, portanto, a dizer-nos que vai avançar com a contração de um empréstimo no mês de março, antes de dar a conhecer aos partidos da oposição e aos municípios o conteúdo desse parecer.
parecer esse que é sobre a viabilidade do modelo económico apresentado pelo município para o resgate das águas. Portanto, é um parecer que, sendo negativo, que nós não sabemos se ele existe e se ele é negativo, mas a existir e sendo negativo, ou quando vier a existir e sendo negativo, vai pôr em causa o processo de resgate das águas, designadamente o montante que nos vai custar a todos remunicipalizar as águas. CDS-PP Paredes quer saber se a autarquia já possui o parecer da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Sobre a matéria, a Câmara de Paredes remete esclarecimentos para breve, assim que tenha todas as informações na sua posse, de forma a poder esclarecer as populações sobre o processo de municipalização dos serviços de água e saneamento. A CCDR Norte está a auscultar empresários, personalidades e instituições da região norte do país. O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, iniciou esta terça-feira uma ronda de auscultações a personalidades, instituições e empresários da região Norte. A CCDRN esclarece em comunicado que a iniciativa tem como objetivos procurar uma base alargada de envolvimento regional nas principais políticas e dossiês da instituição, decorrendo sob um formato de fóruns informais. Estes encontros têm como pano de fundo o novo ciclo da política de coesão da União Europeia para o horizonte 2021-2027 e a definição de novas estratégias nacionais e regionais para a aplicação desse próximo pacote de ajudas comunitárias, incluindo o Plano de Recuperação e Resiliência português. O comunicado declara que António Cunha apresentará nos contactos que irá estabelecer a visão e apostas da Estratégia Norte 2030, aprovada a 30 de dezembro de 2020, assim como a recente participação pública da Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte relativa à proposta do Plano de Recuperação e Resiliência. A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030 está agora em consulta pública. Encontra-se desde esta segunda-feira em consulta pública a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030, documento que pretende recolher contributos da sociedade civil durante os próximos 30 dias úteis. O gabinete do Ministro da Administração Interna esclarece que a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030, prevista no programa do Governo, contempla mais de 130 medidas a implementar pela Administração Central e Local para a redução do risco nos vários tipos de catástrofe. Segundo o mesmo gabinete, na estratégia são definidas 10 áreas prioritárias e 136 objetivos operacionais, os quais traduzem projetos e atividades a implementar pela Administração Central e Local num horizonte temporal até 2030, de acordo com um plano de ação específico. O município de Peso da Régua celebrou um acordo de colaboração com o IRU, que irá beneficiar 206 famílias. O município do Peso da Régua assinou esta terça-feira um acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que vai beneficiar 206 famílias, num investimento de 15 milhões de euros em habitação social. A assinatura deste acordo irá apoiar um total de 488 pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem da capacidade financeira necessária para encontrar uma solução habitacional condigna. O município avança que dos 15 milhões de euros previstos no âmbito do acordo de colaboração, cerca de 12 milhões são disponibilizados pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, sendo que destes 7 milhões são concedidos sob a forma de comparticipações financeiras não reembolsáveis e 4 milhões a título de empréstimo bonificado. A Câmara Municipal refere que o restante montante de 2 milhões é assegurado pelo município. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Já Marco de Canaveses reconhece que as atividades letivas não presenciais agravam as desigualdades. Com o arranque do ensino pré-primário do primeiro ciclo, a Presidente da Câmara de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, reconhece que o impacto do ensino à distância é significativamente negativo em termos de desenvolvimento biopsicossocial das crianças e jovens, agravando as desigualdades. Durante este período, no Concelho de Marco de Canaveses, mais de 70 crianças e jovens frequentaram presencialmente cerca de uma dezena de estabelecimentos de ensino, por lhes ter sido considerado ineficaz a aplicação do regime não presencial pelos agrupamentos ou pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A Presidente da Autarquia realça que o funcionamento presencial das atividades letivas é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens.
A Câmara Municipal de Lamego vai investir 12 milhões de euros em obras de reabilitação e requalificação. A Câmara Municipal de Lamego anunciou um plano de fundo de renovação urbana no concelho que vai revolucionar, pela via da requalificação e construção, diversos equipamentos, parques, passeios, vias e outros acessos, num investimento total de 12 milhões de euros. Algumas destas obras já estão em curso ou já foram adjudicadas. O município destaca que os 11 novos projetos de melhoramentos urbanísticos que resultam num investimento de 12 milhões de euros são apoiados por fundos comunitários do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Já foi lançado o concurso público internacional para uma nova ponte no Douro. O Governo lançou esta terça-feira o concurso público internacional de conceição de uma nova ponte sobre o Rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, para a circulação do metro do Porto. O gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática esclarece em comunicado que, ao abrigo do concurso de ideias para a nova ponte, os projetos submetidos até julho de 2021, cujos estudos prévios fiquem classificados nos 3 primeiros lugares, receberão prémios entre os 50 e os 150 mil euros. O mesmo gabinete salienta que o júri do concurso, composto por 11 elementos, inclui, entre outros, os arquitetos Eduardo Souto de Moura, Alexandre Alves Costa e Inês Lobo. O projeto vencedor, a quem será adjudicada a execução do projeto da nova ponte, será conhecido no segundo semestre deste ano e o início das obras, depois de realizado o concurso para a construção, deverá suceder nos primeiros meses de 2023. Foi identificado um homem de 64 anos por suspeita de incêndio florestal em Vila Real. O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Real, identificou esta segunda-feira um homem de 64 anos por incêndio florestal na localidade de Gaste, no concelho de Vila Real. Segundo a GNR, no seguimento de um alerta de um incêndio florestal, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental deslocaram-se de imediato para o local, onde apuraram que o incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais que se descontrolou. No decorrer das diligências policiais foi identificado o suspeito, o responsável pela queima, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real. A Guarda esclarece que a proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva, com o envolvimento de toda a população e demais entidades públicas e privadas na salvaguarda da vida humana e na segurança do património de Portugal e dos portugueses. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que nós estamos já de volta. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. A Câmara Municipal de Amarante aprovou o voto de louvor ao selecionador nacional de handball. A Câmara de Amarante aprovou por unanimidade um voto de louvor ao selecionador nacional de handball e amarantino Paulo Pereira pela qualificação inédita da Seleção Nacional para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, agendados para este ano. A Câmara Municipal esclarece que Paulo Pereira, de 54 anos, natural de Amarante, iniciou a sua carreira como treinador adjunto de Boa Vista, então comandado por José Magalhães, com quem rumou ao Futebol Clube do Porto, que orientou durante 3 temporadas, entre 2013 e 2006, conquistando um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Taça de Liga. Depois de quase uma década no estrangeiro, passou pelas seleções femininas da Tunísia e Angola, onde também orientou o Esperance de Tunis, o 1º de Agosto e o ASA. Em Espanha orientou o Cangas, chegando posteriormente à seleção portuguesa em outubro de 2016. Já como selecionador acumulou funções com o comando técnico do CSM Bucareste, tendo vencido a Taça Challenge. Já o município de Lousada quer encorajar as famílias e as crianças a praticarem atividade física. A
A Câmara de Lousada é coordenadora do projeto Kids in Action, que resulta de uma parceria entre Portugal, Espanha e Turquia, tem a duração de 24 meses e tem como propósito de alertar para a importância da atividade física e fomentar a mesma entre as crianças e os seus pais. O projeto visa também aumentar o desenvolvimento de competências em idades precoces. A autarquia esclarece que o projeto se iniciou este ano e inspira-se nos mega-encontros desportivos que, desta forma, vão ser disseminados por todos os parceiros, tal como já tinha acontecido com o Programa Municipal de Caminhadas. A Câmara afirma que integra uma rede de parceiros europeus destinada à realização de atividades e ação de promoção de estilos de vida ativos, formação especializada em integração, sendo 4 projetos cofinanciados pelo Programa Erasmus da União Europeia. Já no término deste bloco informativo, vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. As previsões da meteorologia para amanhã são de céu limpo, com temperaturas máximas de 19 graus e mínimas de 7 graus, sem probabilidade de chuva e com vento moderado. Já a quinta-feira, céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 6 graus, também sem probabilidade de chuva e com vento moderado. E é com a meteorologia que chegamos ao fim deste bloco informativo, mas já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Eu estou de volta amanhã às 19h30. Tenha uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.